Todos os dias os animais lutam contra as forças da própria natureza. Eles se adaptam ao clima, aprendem a se camuflar, se acostumam com os perigos, aprendem a ser mais rápidos e ousados. Mas às vezes na corrida pela vida os animais encontram a morte. A primeira coisa que vem à cabeça quando se trata de animais tentando se defender é a proteção contra outros animais, claro. A grande maioria dos seres vivos vive sendo caçada e forçada a se adaptar. Acho que já mencionei que as zebras usam suas listras para confundir os predadores. Alguns cientistas acreditam que isso funciona quando as zebras andam em manadas. Imagine só que algo coberto de listras verticais está se movendo bem rápido na sua frente. Isso vai deixar você tonto, claro. Mesmo que não seja um leão. Mas hoje vamos focar no fato de que a própria natureza pode ser inimiga dos animais. Eu tenho um exemplo que ilustra o quão brutal essa batalha pode ser. Parque Nacional do Serengeti. Uma multidão de gnus vê em uma tempestade no horizonte e se move em direção a ela, sabendo que a vegetação da qual se alimentam cresce justamente depois da chuva. Eles são movidos por um instinto tão forte de seguir as chuvas que estão dispostos a superar qualquer coisa. Até mesmo o rio Mara, que é um obstáculo extremamente perigoso. Este rio atravessa o território do Quênia e da Tanzânia. E segundo aqueles que já o viram ao vivo, não é lá muito impressionante. Ele tem cerca de 40 metros de largura, é marrom, lamacento. Não parece um lugar que merece ser chamado de Rio da Vida e da Morte. No entanto, cerca de 1.200.000 gnus atravessam o mar durante sua migração anual em busca das chuvas. Uma média de 6.250 animais morrem afogados ou pisoteados durante a travessia. Imagine só, mais de 6.000 anualmente! Isso é o equivalente ao peso de 10 baleias azuis abandonadas no rio. Às vezes, há ainda mais vítimas. Em 2007, por exemplo, foram contabilizados cerca de 10.000 antílopes mortos. Mas o rio, vale lembrar, não é tão largo assim para um número tão grande de vítimas. Talvez os antílopes devessem mergulhar na água um por um. Isso provavelmente ajudaria, né? Mas não! Um grande número de animais se reúne na margem antes de mergulhar na água, como se estivesse esperando um sinal de trânsito abrir e nem suspeitasse de seu destino. A propósito, isso se aplica não só aos gnus. Eles são acompanhados por zebras. Eles ajudam uns aos outros durante a jornada. Mas nenhuma inteligência coletiva é capaz de salvá-los do Rio da Morte. Assim que os animais mergulham na água como se estivessem obedecendo uma ordem, começa um terrível empurra-empurra. Já nesta fase, centenas de antílopes morrem, mas o pior ainda está por vir. A primeira coisa que eles têm que enfrentar é uma forte correnteza. Nos últimos 3 anos, os níveis de água do rio Mara subiram perigosamente, em parte devido ao desmatamento na bacia. Sim, os antílopes podem nadar, mas nem todos têm força suficiente para lutar contra o rio. Muitos simplesmente se afogam e o número de mortos nessa batalha desigual contra a correnteza pode chegar a vários milhares. Mas além da forte correnteza, o rio está cheio de outros perigos. Crocodilos. Os crocodilos estão sempre por perto quando os antílopes entram na água. Eles ficam só esperando o momento certo para atacar. O Mara é bastante conhecido por seus predadores ferozes e o período de migração para eles é como um banquete com entrega em casa. Obviamente, eles precisam tomar cuidado com os cascos. Mas quando tantas presas entram no rio ao mesmo tempo, eu não acho que seja possível passar fome. Olhe para o lado e morda o que estiver mais perto. O próximo problema que o gnu tem que enfrentar é a desorientação. Eu já mencionei a migração de 2007, na qual morreram 10.000 animais. Muitos deles faleceram só porque resolveram atravessar o rio no lugar errado. Se você acha que todos os anos os antílopes seguem o mesmo caminho que é mais seguro e comprovado, então... eles não têm nenhum plano. Ninguém sabe por que os animais escolhem um determinado local para atravessar para o outro lado. Não há nenhuma lógica nisso e nem mesmo um resultado compreensível. Os antílopes apenas se jogam na água e simplesmente não conseguem sair porque a margem do outro lado é muito íngreme. Eles acabam pisoteando uns aos outros e é uma visão terrível. Isso parece uma piada cruel da natureza.
Muitos antílopes se afogam porque não conseguem resistir à corrente ou não conseguem sair da água. Alguns são mortos por crocodilos, mas mesmo para aqueles que conseguem chegar à margem oposta ainda é muito cedo para relaxar, porque leões e hienas famintos já estão esperando por eles. É provável que em qualquer outra situação o gnu pudesse escapar. Além disso, há muitos deles. Quem vai mexer com um rebanho tão grande? Mas a travessia tira muito a força dos animais e dezenas de antílopes morrem vítimas de leões e hienas. Eu encontrei até mesmo o relato de uma pessoa que viu um antílope que, depois de chegar à terra firme, mudou abruptamente de ideia e correu para a água outra vez. Talvez ele tenha visto predadores perigosos à sua frente e decidiu que era melhor voltar. Spoiler, ele não conseguiu. Agora imagine como é essa cena. Um rio fervendo com um grande número de antílopes e crocodilos, leões e hienas atacando-os. O número de mortos é simplesmente inacreditável. Você lembra, né? 10 mil. E estamos falando da África. Ou seja, o cheiro de podridão aparece muito rapidamente e é simplesmente nojento. Se você já o sentiu pelo menos uma vez, sabe do que estou falando. Se não, você tem muita sorte, amiguinho. As carcaças inchadas e apodrecidas dos antílopes enchem o rio Mara e isso é uma visão horrorosa. Alguns visitantes do Parque Serengeti que vêm especificamente para observar a migração simplesmente não suportam o cheiro e colocam lenços no rosto. No entanto, isso não impede as pessoas de fotografarem os corpos dos animais mortos. Afinal, é para isso que todos esses fãs da vida selvagem se reúnem na margem do rio. Acredita-se que a migração de gnus atrai cerca de 300 mil turistas todos os anos e é improvável que essas pessoas não estejam cientes de como é essa busca dos antílopes pelas chuvas. As pessoas podem encontrar informações na internet, o que facilita muito, mas os animais obviamente têm suas próprias maneiras de se informar sobre esse acontecimento. Acredita-se que os abutres têm um olfato tão apurado que são capazes de sentir o cheiro de carniça a mais de 1,5 km de distância. Agora imagine o quão forte é o cheiro das vítimas do Rio da Morte se os abutres que vêm comê-las voam mais de 100 km. Ou será que eles recebem alguma notificação? Na verdade, o cheiro talvez não seja o mais importante aqui. Na verdade, os abutres costumam seguir grandes rebanhos de gnus porque onde há um grande rebanho, definitivamente haverá algo para comer. É assim que a vida selvagem funciona. Sempre tem alguém morrendo. Além disso, os abutres aparentemente levam em consideração não só onde sua presa potencial está localizada, mas também quando será possível comê-la. Eles só seguem rebanhos de gnus durante a estação seca, porque nesse período a taxa de mortalidade é definitivamente maior. O porquê disso eu já expliquei. Vamos lá! Só um pouco mais! Quase! Pronto, foi! Eu acho que já sei a pergunta que veio à sua mente. Seja como for, eu já perguntei ao Steve. Por que não construir pontes? Um grande número de animais morre todos os anos, caramba! Não é hora das pessoas intervirem e ajudarem? Construímos pontes nas estradas para que o menor número possível de animais morra em colisões com carros? Bem, e para que as pessoas também não se machuquem. Hoje em dia existem passagens subterrâneas e passarelas para animais em todo o mundo e todos as usam. Veados, elefantes, ursos, tartarugas, caranguejos e até salmões. Os gnus por acaso não merecem? Merecem, claro, mas ao contrário de todos os animais para os quais as pontes são construídas, o que põe os gnus em risco durante as migrações não são humanos e nem seus carros, mas a própria natureza. E se tantos indivíduos pararem de morrer, as consequências serão, digamos, não muito agradáveis. A população de gnus e zebras, vale lembrar que elas também migram junto, aumentará e com isso aumentará o número de doenças e problemas genéticos deles, pois parte da seleção natural deixará de agir. O número de crocodilos e outros necrófagos diminuirá porque eles não terão nada para comer. Por outro lado, haverá mais predadores na outra margem, já que muitas presas a alcançarão. E embora tudo isso pareçam ser mudanças insignificantes, elas podem levar ao colapso de todo o ecossistema do Parque Nacional. Por mais estranho que soe, a morte de milhares de antílopes é um plano astuto da própria natureza. Não foi à toa que chamei o Rio Mara de Rio da Vida e da Morte. Os animais mortos realmente dão vida a todo o rio. Os crocodilos comem apenas uma pequena fração dos corpos porque
Bem, sejamos francos, são necessários muitos crocodilos para acabar com todos os gnus mortos. Depois que os predadores estão satisfeitos, as forças da natureza entram em ação. A principal contribuição dos antílopes afogados para o ecossistema são seus esqueletos. Os ossos de gnu levam cerca de 7 anos para se decompor, liberando fósforo lentamente. E este é um elemento essencial para o crescimento das plantas e dos animais. Além disso, uma membrana mucosa de bactérias cresce nos ossos e ela serve de alimento para os peixes. Bem, é claro que eles também comem a carne, mas isso vocês já sabem. Ou seja, a natureza sabe muito bem o que está fazendo quando tantos antílopes morrem todos os anos. Eles não atrapalham outros animais, ao contrário dos hipopótamos. Sim, os hipopótamos também adoram comer os corpos de gnu se os encontrarem pelo caminho, mas não é sobre isso que estamos falando. Mais de 4.000 hipopótamos vivem na parte queniana do rio Mara. Todos comem bem e por isso produzem muito excremento. Todos os dias, cerca de 8.500 quilos de fezes são eliminados no rio. Quando chove, tudo isso é levado rio abaixo e deixa os peixes sem oxigênio. Sim, devido a que os hipopótamos vão ao banheiro muito ativamente, os peixes morrem. Nunca pensei que um dia encontraria um artigo científico sobre isso, mas esta é uma história completamente diferente. Se vocês quiserem, eu falo sobre ela uma outra hora. Até mais!